Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será relacionamento condicional. Existem alguns textos que aparecem aqui para o nosso estudo, textos esses que, se não forem entendidos sob um contexto correto, talvez poderá parecer que tudo aquilo que estudamos até agora sobre esse amor eterno da parte de Deus, esse amor incondicional, pode parecer que são textos que se contradizem, mas eu garanto a você que não. Presta atenção na leitura. O primeiro deles, Oséias 9, verso 15, que diz assim: toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali eu os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Olha que texto tremendo. Jeremias 16, verso 5. Dá uma olhada para esse texto. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto. Não vá prantear e nem mostrar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão desse povo, declara o Senhor. Ah, que texto forte. Romanos 11, verso 22. Dá uma olhada para esse texto. Portanto, considere a bondade e a severidade do Senhor. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E Judas 1, verso 21. Veja esse texto. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Esses textos são realmente impressionantes. E como mencionei anteriormente, podem parecer, num primeiro momento, que eles entram em xeque ou em choque com a ideia de um amor incondicional da parte de Deus. Como é que Deus aqui vai dizer, como lá em Oséias 9, verso 15, eu não os amarei mais? Forte essa mesma palavra. Como é que a gente pode entender esse elemento aqui? Em todos os textos nós vimos a mesma ideia. É Deus dizendo, meu amor acabou aqui em relação a esses seres humanos. Como é que a gente entende isso? À luz desse amor misericordioso do Senhor. Esses são alguns dos elementos que a gente vai tentar buscar respostas enquanto a gente estiver estudando a lição de hoje. Vai valer a pena. Aguenta firme que a gente já vai conversar sobre isso. Como nós mencionamos na lição de ontem, o amor de Deus é incondicional e é eterno. Ele não acaba independente das circunstâncias. Ele continua amando o ser humano. Para você entender esse amor, basta olhar para a cruz de Jesus. Ao seu lado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, haviam dois bandidos que haviam sido crucificados por causa das suas maldades. Um deles criticava Jesus e o outro olhou para o Senhor e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Esse indivíduo não merecia nada, ele era um bandido. Mas Jesus vai olhar para ele e vai dizer, em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Todas as pessoas que foram até Jesus, e quando você olha para as pessoas que seguiram Jesus no contexto do Novo Testamento, você pode dizer qualquer coisa, menos que essas pessoas eram flor que se cheirasse. Do que eu estou falando? Bom, dá uma olhada para Zaqueu, o publicano. A Bíblia diz claramente que ele era desonesto, ele roubava das pessoas, e entretanto Jesus vai se sentar com ele em volta da mesa, vai à casa dele, e o Zaqueu vai dizer, Senhor, eu vou devolver 7 vezes mais para quem eu roubei, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e Jesus vai dizer, hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus não aponta o dedo. A mulher apanhada em flagrante ato do adultério, Jesus vai olhar para essa mulher que foi arrastada até ele, seminua, de acordo com as testemunhas, tendo sido apanhada no flagrante ato do adultério. Ela nem tenta sequer se justificar, ela sabia que seria morta. E Jesus vai olhar para as pessoas que estão ali e vai começar a escrever na terra. A tradição vai mencionar, e Ellen White vai endossar essa mesma tradição, dizendo que Jesus estava escrevendo os pecados daquelas pessoas que ali estavam na areia. E as testemunhas chegavam, viam seu pecado escrito, e Jesus perguntava,
aquele que não tem pecado joga a primeira pedra. E um a um foram indo embora, a começar pelos mais velhos. Porque todos entenderam que também eram pecadores. E Jesus vai olhar para essa mulher, agora a gente espera que ele vá dizer para ela pelo menos um: eu te avisei. Essa já foi a 7ª vez que você veio até aqui, já veio 6 vezes, eu te perdoei, e agora você volta sempre para o pecado. Mas Jesus não aponta o dedo para ela. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: aonde estão seus acusadores? Ela olha à sua volta e diz: não ficou ninguém, Senhor. Jesus vai dizer: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você percebe que todas as vezes que o pecador vem até Jesus, ele não os lança fora. Ele recebe a todos. Então esse amor de Deus, ele é incondicional e é eterno. Agora, uma coisa é o amor, como nós mencionamos ontem. Outra coisa completamente diferente é a questão da aliança, o relacionamento de aliança. Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer: olha, eu quero uma aliança contigo. Eu espero ter uma aliança contigo. E nessa aliança, eu prometo que serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu escreverei as minhas leis no seu coração. Já falamos sobre isso ontem. Se você não teve a oportunidade de poder assistir ao vídeo de ontem, dá uma olhada na nossa playlist aí no canal do YouTube. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo, você vai encontrar aí. Agora, o que o texto está dizendo para você e para mim é que nesse relacionamento de aliança, Deus vai olhar para o ser humano pecador que não merece a sua graça e a sua misericórdia, até porque também por isso é graça e misericórdia, não é por méritos que nós somos aceitos, mas ele vai olhar e vai dizer: eu nunca vou te obrigar a fazer nada que você não queira. O meu propósito com você é estabelecer uma ligação de aliança, de comprometimento, aonde eu serei para você um pai e você será meu filho, aonde com o amor de uma mãe eu vou te amar e te proteger, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos embaixo das suas asas para protegê-lo. É isso que eu vou fazer com você. Assim como um pai ama, protege os seus filhos, dá a eles de comer, eu vou cuidar de vocês. Deus, ele faz promessas sobre, em todos os aspectos dos relacionamentos humanos. Deus promete que tem bênçãos pra gente. Mas essas bênçãos, elas vêm dentro desse relacionamento de aliança de Deus com o ser humano. Agora, como entender esses textos que nós lemos há pouco? E esse texto de Oséias, capítulo 9, verso 15, é um texto muito forte. Veja, nesse texto especificamente diz: eu não os amarei mais. Deus deixa claro isso. Agora, você tem que entender aquilo que é a questão da forma como Deus lida com o ser humano. Eu vou pegar aqui um outro exemplo, o exemplo de Jonas e a ímpia cidade de Nínive. Deus vai dizer para Jonas: vai até Nínive e prega a eles. Dentro de 40 dias virá a destruição. Jonas se negou aí. E quando finalmente, depois de uma série de elementos, ele vai e Deus salva a cidade, poupa a cidade porque ele se arrepende dos seus maus caminhos, Jonas vai dizer: eu não queria vir para cá, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e que eles iam se arrepender dos seus pecados e o Senhor ia poupá-los, e eu queria que eles morressem. E esse é o profeta de Deus, querendo que a cidade toda morra. E ele vai dizer: eu sabia que o Senhor é um Deus que é misericordioso. O que isso mostra a respeito do amor de Deus? Mesmo quando Deus diz: a destruição está chegando, como ele trabalha numa perspectiva de aliança, quando a postura do ser humano em relação a Deus muda, quando ele sai de uma postura de quebra de aliança com Deus e se coloca em aliança com o Senhor, os planos de Deus em relação ao ser humano mudam. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Olha, o que está chegando para vocês, se vocês continuarem como estão, vocês vão colher as consequências da quebra da aliança. Eu vou ter que retirar a minha mão de proteção sobre vocês. Vocês não querem uma aliança comigo. Eu não vou obrigá-los a estabelecer essa aliança. E sem a minha aliança, outras nações virão, os levarão para o cativeiro. Vai ser difícil para vocês. Vocês vão perder a postura que vocês têm hoje como povo do Senhor. Era isso que Deus estava dizendo, quando ele diz: eu não te amarei mais. Até porque quando você vai olhar um pouquinho mais adiante, lá no capítulo 14, verso 4, olha o que Deus vai dizer. Ele é o mesmo Deus. No capítulo 9, verso 15, ele vai dizer: não te amarei mais. Agora olha aqui no 14, verso 4 de Oséias: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. É o mesmo Deus. Por que num momento ele está dizendo: eu não os amarei mais, e no outro ele vai dizer: eu os amarei de novo? O que ele está dizendo é:
que o amor dele é eterno e incondicional, e que Israel havia tomado a decisão de viver longe do amor dele. Isso traria consequências nefastas, mas o que Deus está dizendo é: eu continuarei a amá-los e vou trabalhar para poder juntá-los de volta em aliança comigo. Deus estava simplesmente dizendo que eles estavam saindo de uma condição de povo do Senhor, de povo com aliança com o Senhor, e estavam se colocando agora em pé de igualdade com os demais, que também são amados pelo Senhor, mas que não têm comprometimento com Ele. E que Deus ia ter que trabalhar com eles igual trabalha com os outros povos que não têm aliança com o Senhor, para tentar atraí-los de volta com laços de amor. Por isso Deus vai dizer: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa é a ideia do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, mas quando ele vai mencionar não os amarei mais, o que ele está dizendo é: eu estou respeitando a tua atitude de não querer viver em amor comigo, de não querer viver em reciprocidade comigo, em não querer viver em aliança comigo. Esse é o pior caso que uma pessoa pode viver. Hoje, decida viver uma condição de aliança com Deus. Isso vai fazer de você mais do que vencedor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor, da tua confiança, da tua misericórdia. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver em aliança contigo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?